Boa noite a todos. Queria agradecer a todos vocês aqui essa noite, principalmente porque tá frio, né? E ninguém quer sair de casa, eu sei muito bem como é isso. Mas que bom que vocês estão aqui. A gente vai falar de um assunto interessante. Eu vou dar chance de vocês falarem um pouquinho também, porque tem assunto. Eu vou tentar ao máximo buscar isso para a nossa vida prática, porque é nela que a gente vai aplicar o que a gente vai aprender, certo? Então, muito obrigado mais uma vez e vamos iniciar com uma oração de agradecimento sempre, né? Porque a gente precisa agradecer, porque o resto tá tudo bom, né? Exatamente. Tá bom. Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade. Agradecemos por termos escolhido estar aqui nesse momento, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, o enriquecimento da nossa alma, com as mais puras vibrações e vontades de crescimento. Obrigado por nos amparar nossos caminhos, nossas escolhas, nos suportar nesse caminho e estar sempre ao nosso lado. Muito obrigada e que assim seja. Então, eu vou aproveitar o gancho que eu tive com a Flávia hoje. Opa, não posso sair muito daqui, né? Posso ficar andando. A gente teve um gancho aqui, a Flávia se apresentou um pouco, né? E eu falei, eu vou estar me apresentando para você antes da hora, Flávia. Porque eu queria também, alguns de vocês não me conhecem. Então eu queria falar um pouquinho antes de começar a falar sobre moral estranha. Eu sou a Lúcia, eu frequento aqui o SIM desde maio de 2022, que foram 2 meses depois que eu cheguei em Michigan, vinda do Brasil, de São Paulo. Logo depois eu assumi a biblioteca, numas reuniões administrativas que nós tivemos, eu assumi a biblioteca. Por isso, se vocês tiverem interesses em livros, pode falar comigo, quando precisarem. Tem alguém querendo entrar? É só tranco. Então, eu sou a bibliotecária, vamos dizer assim, e eu já tenho um histórico familiar anterior de uma família uma parte espírita. Então eu já venho com conteúdo de uns 40 anos, mais ou menos, por aí, de espiritismo na minha vida. Então, eu me sinto confortável de falar sobre alguns assuntos aqui, que às vezes não são tão mais simpáticos, né? Então é isso. Então o objetivo de hoje é falar sobre moral estranha e qual que é a ideia? É falar dessa moral estranha, com base nos ensinamentos de Jesus e que são interpretadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que Jesus, existem N passagens de Jesus na Terra, né, descritos na Bíblia, muitos interpretados pelo Evangelho, e alguns deles, por alguns motivos, eles parecem estranhos no primeiro momento, quando a gente olha. E assim, a constatação nossa é que eles parecem estranhos porque nós vivemos ainda num contexto social e de vida extremamente materialista e egoísta. Então, alguns conceitos parecem estranhos. Nosso objetivo hoje é passar por essas passagens de Jesus e explicar do ponto de vista do Evangelho e da concepção cristã quais os motivos daquilo e como que se aplica, né, na nossa vida. Essa é a nossa meta. A moral cristã e a moral espírita, ela, segundo Kardec, é a nossa base para a evolução moral. Ela é baseada em 3 pontos importantíssimos, que é o amor, o perdão e a caridade. E a moral cristã, ela não foi inventada, né? O que nós vamos falar hoje é uma interpretação dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Para tornar
o conceito colocado lá de forma bastante mais acessível, que é aquilo que eu gosto de falar sempre. O que importa hoje pra gente aqui é que a gente tenha isso o mais mastigado e fácil possível pra gente aplicar na nossa vida do dia a dia, que é onde a gente está atuando, é onde a gente está evoluindo, é onde a gente precisa ter o conhecimento e policiar o que nós estamos fazendo na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E Jesus não veio na Terra para criar religiões ou coisas assim, né? Ele veio mesmo para trazer um conceito universal para que a gente tenha uma máxima para ser seguida e evoluir espiritualmente. Esse é o objetivo. E aí eu escolhi 5 passagens do Evangelho, da Bíblia, que podem ser consideradas estranhas em função do nosso contexto atual, mas que a gente tem uma explicação, uma interpretação do Evangelho e que isso pode ajudar a gente a entender os motivos daquilo lá. Então, o primeiro, amar aos inimigos. Por que isso parece estranho? Porque pensa bem quão difícil é você, muitas vezes, amar aquele que está do seu lado, efetivamente. Imagina aquele que te faz sofrer, que te causou algum mal. Isso é muito difícil. Então, eu vou repetir isso, acho que todos os itens que eu for falar, mas na nossa sociedade, onde impera vingança, retaliação, olho por olho, dente por dente, como é que a gente fala em amar o próximo, né? Mas o Espiritismo nos ensina que o perdão não é um benefício que você dá, o perdão, amar o seu agressor, o seu inimigo, não é um benefício que você dá para ele, mas é algo libertador para você mesmo. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram essa sensação na vida, mas um dia você tem um inimigo e num outro dia, pode ser muitos dias, ele não ser mais. E aquele sentimento libertador, de alívio, que quem ganhou foi só você. Então, é uma prática que a gente pode tentar se utilizar diariamente em buscar o perdão daqueles que estão ao nosso redor e que de alguma forma nos fizeram mal. Eu sei, eu estou falando o mais básico possível aqui, porque os males que alguém pode nos causar são infinitos e de diversos tamanhos, intensidades. Então, é difícil falar isso, mas é o que a gente tem que tentar praticar. E o alívio é nosso, pode ter certeza disso. E espero que alguém algum dia venha e fale, olha, eu alcancei isso na minha vida e realmente quem ganhou fui eu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, bem-aventurados os pobres de espírito. Daí o que cabe a gente, né? Entender primeiro quem são os pobres de espírito, né? Os pobres de espírito são aqueles que vivem na plena humildade, simplicidade e pureza de coração. Humildade porque eles entendem as limitações que eles têm, então eles aceitam Deus na sua pureza. Eles são simples porque eles vivem uma vida simples, liberta de apegos, que é o que a gente deveria fazer, né, também. E que pureza de coração, eles não têm ódio, sentimento de vingança, essas coisas todas. Então, eles são os que mais se assemelham a Deus, que é essa pureza toda, que é a humildade, a simplicidade e a pureza de coração. Se a gente pensar em Jesus, por exemplo, é essa ideia que a gente tem dele, né? De pureza, humildade e simplicidade. Andava também descalço, totalmente desapegado. Pureza de coração em todas as passagens dele, em todos os ensinamentos que ele deu, aquela pureza, aquela humildade dele o tempo todo, né? Que a gente aprendeu muita coisa. Terceiro, eu vou falar de 5, tá? Os últimos serão os primeiros. Hoje a gente teve
um exemplo bastante interessante na nossa reunião mediúnica sobre quem são os primeiros, quem são os últimos. Então, a nossa sociedade extremamente materialista ainda vê como os primeiros os ricos, os bonitos, os de posições hierárquicas numa empresa, em posição alta hierarquicamente. Esses são os primeiros. E os últimos são os perdedores, né? A gente vive falando aqui, os losers, né? Para eles. Então, os perdedores, aquele que está em último, o que é a base da pirâmide numa empresa, os pobres, os feios. Então, todos esses são os últimos. O que Jesus quis dizer aqui? Que todos esses últimos que a gente está falando aqui, esses base da pirâmide, são os bons que vão ter o lugar deles garantido? Não quer dizer isso, mas o que ele quer dizer, principalmente, é que aqueles primeiros que nós julgamos como os primeiros em tudo, pela beleza, pela riqueza, pela hierarquia social, empresarial e todas essas, não necessariamente são primeiros também. Então, ele só quer dizer, com essa forma, uma metáfora, eu diria, que nem todos aqueles que parecem estar no topo serão os primeiros na vida cristã e na evolução moral. Quarto item, não resistais ao mal. Aquela história da face direita, quando te bater na esquerda, é isso, né? Na verdade, Jesus nunca disse para se submeta ao mal, aceite o abuso, nunca foi falado isso. Mas o que ele quis mostrar é que a gente não tem que alimentar a reação agressiva em nenhuma condição na nossa vida, né? E o que acontece, né? Eu falei que eu ia colocar aí a nossa vida material mais uma vez. A gente não quer deixar de lado nada. A gente quer não deixar barato as coisas que fazem com a gente, certo? A gente quer tudo isso aqui. A gente quer ser o primeiro, né? Em todas as coisas. A gente não quer deixar barato. A gente não tem simplicidade, né? Nem humildade, nunca. A gente quer viver a vida social como ela é hoje. E é essa a ideia da gente reverter essa situação e pensar no nosso espírito que precisa evoluir e nesses critérios, né? E o último item, que sempre foi o que mais, assim como a reencarnação, falando aqui os espíritas, né? Reencarnação para mim, né? Mesmo há 40 anos, foi a coisa que mais demorou para eu falar assim, isso aqui é meio estranho, porque é muito católica, aquela história, né? Então, a reencarnação foi uma coisa que me segurou muito, mas eu vou falar sobre isso no dia 13 de março, já podem anotar na agenda. Vou falar sobre reencarnação, que é bem interessante esse tema. Mas, sobre Jesus, esse quinto ponto, ele fala quem são meus pais, quem são meus irmãos. Isso para mim me pegava quando eu ia na igreja, escutava o padre na missa falar que Jesus citou isso. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu falei, que desrespeitoso. Quem é esse Jesus chato que fala um negócio desse? Que desrespeito com a mãe dele, né? Como é que ele fala isso da mãe? O mínimo ele tinha que, mãe, do jeito que a gente imagina que seja. Jesus tendo agido dessa forma foi a maior prova de que ele dizia amar a todos como a si mesmo é verdadeira. Porque ali ele mostrou que a mãe, que teoricamente pra gente, né, é o ser mais importante, ainda mais eu que era criança na época, sei lá, 10 anos, 12, sei lá, achava a mãe super importante, achando aquilo um desrespeito, estava mostrando pra gente que, na verdade, ele estava considerando todas as pessoas iguais, um sentimento igual ao que ele tinha pela mãe, pelos irmãos, pela família dele. Então, isso que ele quis mostrar nesse momento.
Então, de estranho, na verdade, não tem nada, se a gente for pensar, né? Todas essas cinco passagens dele, né? Na verdade, são as interpretações que são dadas, a forma com que a gente enxerga isso, que faz a diferença pra gente, né? E aí, essa pergunta, eu vou segurar ela para vocês daqui a pouco, mas assim, qual que é o desafio nosso, né, para viver a moral estranha na sociedade atual, né? A nossa sociedade ainda, né, vou repetir, mas acho que é a sexta vez agora, né, que ela é uma sociedade materialista e ela é vingativa. E ela parece estranha você amar os inimigos, você dar valor para quem é o último, você deixar que alguém bata em você sem ser agressivo no mesmo nível. Por quê? Porque as pessoas hoje, o que elas buscam? Elas buscam reconhecimento de atos e a satisfação dos desejos egoístas. Então, o egoísmo impera na nossa sociedade hoje. Por isso, todos esses comportamentos que a gente tem. Então, enquanto a gente viver de forma egoísta, buscando as questões sociais e não morais, é um desafio pra gente. Assim como ele fala o chamado ao desapego. Aí o desapego a gente pode entrar num monte de coisa, né? Por exemplo, a gente quando fala em desapego, hoje está na moda, né? A gente falar em desapego de coisas materiais. Existem grupos de desapego, OLX da vida e mercado, não sei, marketplace, não sei o que lá. Então a gente tem várias coisas que são os desapegos, que a gente desapega da matéria, né? Esse é o conceito do desapego, tirar de você aquilo, né? Mas como que a gente vê que a gente é apegado na matéria? A Amazon tá toda semana lá na porta de casa, né? Uma caixinha nova. Então, o que é isso? Quer dizer que a gente tem alguma coisa que faz a gente gostar de alguma coisa que tá dentro daquelas caixas, né? Então, qual que é a ideia? A gente fala, e eu tô falando só da parte material, já vou falar da parte humana, do desapego humano, né? A parte material, a gente, como eu falei, nós somos materialistas, egoístas. Materialistas, a gente compra, porque aquele minuto daquela compra, quando você passou o cartão e fala, daqui 2 dias chega aqui, é um minuto de prazer aquilo, mas é tão rápido que passa. Sabe o que acontece? Tem que comprar de novo, depois, na outra semana. Não, passa a hora que você tem que pagar, né? Não, na hora que passa, mas daqui a pouco volta. A hora que o dinheiro entra no bolso de novo, né? Aí você vai lá e compra de novo. Então, é porque não é a verdadeira felicidade. Porque é uma felicidade efêmera, que você compra, é uma delicinha. Ai, chegou um negocinho novo. Quanto tempo dura isso? Esse prazer, essa felicidade, não é felicidade, mas essa coisa boa, não dura nada, porque você compra de novo depois. Então, mas é alguma coisa, olha só, dentre todas as que eu falei, amar os inimigos, não se importar na sua empresa se você vai ser promovido ou não, se alguém te bater, você ficar quietinho lá, ou tentar, veja bem, você me bateu, mas vamos lá, vamos conversar aqui. De todas essas coisas, concorda que já dá pra gente começar numa parte mais relativamente fácil, entendendo que se a gente não precisa, a gente não precisa querer também. Então a gente já pode se desvencilhar desse apego a tantas coisas, porque é óbvio, eu entro na minha casa ou no meu closet, ou em qualquer lugar, eu olho e falo, tanta coisa, pra quê, né? Então a gente começa avaliar melhor essas questões, faz bem pra gente mesmo, entendeu? E a gente vê que a compra, vai passear lá na Five Below, na Dollar Tree, podemos passear lá, ver as coisas, é uma delicinha. Esse país proporciona ver várias coisas. E você pode avaliar e falar assim, quanto tempo isso vai durar? Eu preciso realmente disso? Né? Então vamos buscar alternativas, tal. Esse é o desapego material. Aí agora o que é o pessoal? Esse tô lutando. Faz
Ó, esse eu lembro, tá? Eu tinha uns 8 anos. Desde que eu me lembro quanto eu sofro com esse apego pessoal. O apego pessoal. Morava no interior de Minas, pai, mãe, eu e irmã, só da família. O resto era só amiguinho de escola, essas coisas. Aí a nossa família, que a gente amava, ia de São Paulo para o interior de Minas visitar, a gente ficava uma semana lá. Que delícia, gente, a gente ia em todos os lugares, maravilhoso. A hora que ia embora, depressão profunda numa criança de 8 anos, entendeu? O que é isso? Isso é o apego às pessoas. Então, naquela época, eu não entendia por que eu ficava assim, a minha irmã não tava nem aí, correndo pra lá e pra cá, e eu naquele estado deplorável que a minha mãe tinha que falar, vou chamar fulano lá pra vir brincar com você, pra ver se você se anima. Então, era um apego à pessoa. E as pessoas são livres, e elas são indivíduos, o próprio nome diz que elas vão e vêm e vão o tempo todo na nossa vida, e elas precisam continuar fazendo as coisas dela. Isso qualquer pessoa. Hoje eu tenho 2 filhas que daqui a pouco já não vão estar mais embaixo da nossa asa, porque elas estão bem grandinhas já. Então, nos conceitos americanos aqui, elas nem estariam mais em casa na idade que elas estão, mas aí, por sorte minha, elas estão. Então, mas daqui a pouco não vão estar mais. E como é que eu vou lidar com isso? E eu sei que eu não me curei disso, desse apego às pessoas, porque assim, aí mora aqui longe de todo mundo da família de novo, aí vem sogra, fica um mês aqui, na hora que a sogra vai embora... Fala bem da sogra. Eu sei, não é? Não tô sei, falando, né? sei só. Na hora que a sogra vai embora, fico lá com a cara amarrada chamando as amigas. Ai, tô tão chateada. Gente, como se... Mais Mas é gravado, hein? mas ela sabe, a sogra vai assistir e ela sabe muito bem disso, que ela tem que voltar. Já falei 1 milhão de vezes pra ela, ela falou assim, não fala de novo. Então, e é que ela para ficar mais tempo, porque 1 mês foi pouco e na hora que ela foi embora foi triste. Aconteceu o mesmo com meu sogro e aconteceu o mesmo com a minha irmã. Na hora que foram embora, foi terrível. Isso é um apego, gente. A vida continua. Foi ótimo enquanto eles estiveram, mas eles têm as atividades, eles têm as coisas deles. E recentemente, uma amiga muito querida minha, daqui de Michigan, me disse que ia embora daqui. Meu chão sumiu, gente. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Meu chão sumiu na hora. E eu não conseguia nem respirar direito. Eu estava na minha casa, eu falei... Gente, que situação é essa? Apego, a pessoa tem o direito de ir e vir. O sentimento não vai embora, vai ficar. Mas a pessoa é livre, ela tem que fazer o que é importante. A gente sabe. Meus amigos de 40 anos que eu tenho hoje, por um momento eu pensei em estudar a profissão deles só para não desgrudar. Entendeu? E aí eu ia ser infeliz o resto da vida porque eu não queria desgrudar os amigos. Então, gente... Apego é um apego generalizado. A gente não tem que se apegar a nada. Matéria, a gente já pode começar hoje, né? A gente pode começar hoje porque é fácil. Essa, eu falei assim, essa parte acho que é fácil a gente pegar. O resto demora. E eu sinto isso na minha pele. Esse pessoal é difícil da gente mudar. Deixa eu ver como é que eu tô. Vai dar tempo da gente discutir um pouco de como mudar. Vou falar algumas coisinhas, mas vai dar tempo. Aí, então a gente vai falar. A pergunta de vocês vai ser: qual o desafio de viver a moral estranha hoje, né? E não vão falar que é porque a Amazon é facinha, né? Então, como podemos aplicar a moral do Cristo na vida cotidiana? Então a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas uma que eu quero falar para vocês é quais atitudes que a gente pode transformar nos nossos comportamentos, né? Tem coisas que são as mais básicas, fáceis aí que eu falei, mas a gente sabe que qualquer comportamento nosso que esteja divergente do que é amor, perdão e caridade, ele vai contra a moral cristã. Então, é aí que a gente tem que olhar. Há umas 3 semanas, não, acho que foi antes do Natal, na última palestra que teve, eu fiz um comentário aqui e uma dos assistentes depois falou assim, o que você falou foi interessante, né? Foi um comentário, e não foi a palestra minha, né? Foi de outra pessoa.
e eu fiz um comentário e ela falou, isso que você falou foi importante. Eu falei assim, que hoje eu consegui visualizar, a gente tem muita chance de pensar aqui, né? Porque a gente fica meio sozinho, né? De certa forma, não é tanta coisa como no Brasil, a gente tem chance de pensar algumas coisas. Então eu pensei assim, eu vi tanta coisa acontecer no trabalho que eu já fiz, ou vários outros trabalhos que eu já tive, né? E quais foram as respostas das coisas que eu fiz? Aí eu pensei, pô, que legal, né? Sempre resposta boa, né? Nossa, não posso nem reclamar, já acho que legal. O que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu pensei assim, falei, nossa, no trabalho ok, né? Tenho tido as respostas boas, assim, de desempenho, tá ótimo, nossa, que legal. Quer dizer que agora acabou, agora chega de pensar nisso, porque já foi meio século de vida e eu tenho que começar a pensar no que eu tô fazendo da minha vida. Qual que é o meu desempenho na vida hoje, né? O que eu tenho, como que eu tenho lidado com as situações da minha vida, da minha evolução, daquilo que realmente importa. Porque o trabalho eu não vou levar, assim, meu desempenho lá, legalzinho, ótimo, né? Assim, foi legal, foi bonitinho lá, mas ninguém nem vai ver daqui um mês. Depois que um mês que você saiu do seu trabalho, ninguém nem lembra mais de você. Então, o que eu vou fazer para associar ao desempenho que eu tenho no meu trabalho, nas tarefas que eu tenho que executar, com um comportamento adequado para que isso seja um legado meu, porque isso eu vou levar para onde eu for, eu vou levar. Então, tudo eu tenho que pensar cada minuto da minha vida. Do mesmo jeito que um dia eu falei aqui numa outra apresentação, que a cada dia que eu levanto e ponho meu sapato para sair, antes de descer a escada, eu falo, obrigada, eu tenho que agradecer. Eu que agradeço porque tá tudo bem. Então, a cada dia, a hora que eu for calçar o sapato e descer a escadinha lá para pegar o carro, eu pensar assim, o que eu vou fazer hoje diferente que vai ser um comportamento melhor na minha vida, que vai trazer amor, perdão, caridade. Ou seja, eu vou ajudar alguém de alguma forma, eu vou respeitar as pessoas, eu vou fazer aquilo que está dentro da moral do Cristo, né? Que é aquilo que vai trazer a minha evolução espiritual e é aquilo que é a única coisa que eu vou levar para onde eu for, em qualquer lugar, se eu estiver em Michigan, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver em outra dimensão, sei lá, em qualquer lugar. Meu pai adorava falar da Indonésia, em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tiver é o que eu vou levar. Isso é importante. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, pra gente ter uma perguntinha de 5 minutos aí, eu queria ouvir se alguém tem alguma coisa para falar sobre como que é o desafio hoje. Assim, para mim, meu desafio hoje é realmente estar com isso no sangue, para lembrar o tempo todo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que agir no bem, com amor, com perdão, com a caridade. Isso para mim é o difícil. E para vocês, como vocês sentem que isso é difícil? Como que é aplicar essa moral cristã na vida cotidiana? Quer falar? Pode falar. Deixa ele, vamos começar de frente para trás. Quer? Não. Eu vou comentar uma coisa que eu achei interessante que você falou, que conecta com o primeiro ponto que você falou, dos 5. Que como, né, fazer, e que está muito relacionado ao nosso rancor, ressentimento, vingança, sentimento de vingança, né? Uma frase que eu vi, né, nem lembro quem falou, mas eu gostei muito e sempre me lembro disso, é que o rancor, o sentimento de vingança é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. É uma coisa que você tá fazendo, acha que o mal vai pro outro, mas o mal só faz para você. Então, eu acho que esse é um bom passo. Você largar o sentimento de rancor, de vingança, de mal para as outras pessoas e que
desejando o bem, né? Tentando perdoar as pessoas e assim por diante. Se perdoar também, que é uma coisa muito importante, é um bom passo. E talvez dar uma outra visão, que você falou 6, 7, 8 vezes da nossa sociedade. Eu vou dar o copo meio cheio. Cada um de nós hoje é a melhor versão que a gente já teve na vida. Então, a gente nunca foi melhor do que a gente é hoje. E a gente só vai ficar melhor daqui pra frente. Então é seguir pra frente, né? Sem dúvida, eu também acho isso. E o que você falou do rancor, só complementando, é aquilo que se a gente se liberta, só vai fazer bem pra gente mesmo, né? Então, a gente experimentar isso é muito bom. Pode falar, pode. Pra mim, eu acho que o maior desafio é manter o equilíbrio. Porque como você falou muito de coisas boas, né? Então a gente fica feliz quando a gente tem um sucesso pequeno, passageiro, numa compra ou numa situação que você se deu bem, né? Mas a dificuldade realmente se encontra em agradecer quando você realmente passa por dificuldades, quando você realmente é desapontado por alguém, ou que você trabalha tanto para uma situação e não conseguiu alcançar a expectativa. Então, para mim, a minha maior dificuldade de ser melhor é manter o equilíbrio. Porque já é difícil agradecer, tentar ser melhor quando as coisas estão prosperando. Que dirá quando as situações da vida são desafiativas. Então, agradecer, mesmo na doença, mesmo na tristeza, no abandono, é a minha maior dificuldade. E é muito importante. Sim. Então, é a hora que você for calçar o sapato, pra sair, lembra, tá bom, tá ruim, não. Vou agradecer do mesmo jeito. É essa hora, né? É o equilíbrio. Aqui. Pode falar. Como que é seu nome? Kleber, Kleber. acho que você colocou pontos bastante fortes, né? E eu também eu sou espírita desde São Paulo também, eu tô aqui, mas eu saí do Brasil já faz 10 anos, ao redor do mundo, e sempre busquei também ir atrás, né? Você falou da humildade, do pobre de espírito, né? E você falou também do amor, do rancor, né? E eu acho assim, uma coisa que a gente precisa lembrar, rancor é fácil a gente ter, né? Você vê que qualquer coisa desaponta a gente, principalmente a gente num mundo materialista e numa política capitalista que a gente vive, né? Mas a gente lembrar que tem tanta gente passando por dificuldade, seja para andar, para falar, para ver, para ouvir. E aí, a gente vem desculpa, seu nome? Flávia. A Flávia falou, é difícil a gente manter o equilíbrio, a gratidão. E uma coisa que eu reforço na minha cabeça é a gratidão não é só você falar obrigado, né? Porque não, obrigado por aquilo, a gratidão está na consistência das nossas atitudes diárias, eu acho que com relação a gente tentar interpretar as bênçãos que a gente tem diário. Então, assim, é frio, a gente passa por minha esposa essa frio, né? E ela às vezes ela fala, nossa, você é tão positivo. Eu gostava de frio, aí chegou um ponto que eu falei, complicado, mas se a gente for mais a fundo, né, a gente vê que tem tanta beleza, que às vezes e demora pra gente tirar esses véus, né, as camadas de cegueira que a gente tem para a vida em si, a gente tropeça, cai, mas lembrando que o processo, né, da evolução, o processo em si, mas não o resultado, o processo é super valioso. Né? O fato de a gente aprender com aquela queda, por mais que doeu, a gente aprendeu, fortaleceu. Então nada do que vem ao nosso caminho, que é o que eu acho, eu acredito, é por acaso. Tem uma razão, seja para a gente fortalecer, para desviar a nossa rota para um outro caminho. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Você conhece alguma terapia do Paulo? Eu? Tá certo, mas eu coloco aqui. Eu acho que eu conheço, mas não lembro. Você mencionou de sentir
essa depressão, por causa de sogro e sogra, porque você precisa de uma consulta profissional, uma ajuda. Não, sim. Não, mas vale para qualquer um. Eu sogro e a sogra foram os últimos que vieram. E que, olha que sogro e sogra, né? Sogro e sogra. Gente boa pra caramba. Eu não duvido. Eu não duvido. A gente negocia a edição aí. Eu não duvido, por isso que as coisas ficam assim. Bom, gente, então, agora vamos encerrar, né? Mas eu queria agradecer vocês a presença de novo, a participação. Isso, eu espero que tenha ficado um pouco. E sugiro leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente falou exclusivamente desse livro hoje. Ele tem outras passagens bastante interessantes sobre isso, algumas coisas que a gente estranha mesmo. E quem não quiser ler o Evangelho, que eu acho importante, o Evangelho é livro pra gente ter de cabeceira, né? Mas quem quiser algum outro, alguma sugestão, também posso dar, tá? Então é só falar e a gente já... Ela tá fazendo propaganda porque ela ganha comissão. Comissão pelo empréstimo, né? Então, vamos encerrar com uma oração também. Agradecendo ao nosso Pai e todas as entidades espirituais que aqui estiveram, amparando esse momento, nos inspirando e nos trazendo a paz, que é aquilo que buscamos. Pedimos que esteja conosco a semana que segue, até a próxima quinta-feira, onde teremos mais um momento como esse de aprendizado. Obrigada, Senhor, e que assim seja.